Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre uma negociação do Goiás, avançada inclusive para contar com o futebol do atacante Matheus Gonçalves, jogador que pode fazer as duas pontas, né, tanto pelo lado direito quanto também pelo lado esquerdo, é ambidestro, tem 29 anos de idade e rescindiu seu contrato recentemente lá no Vitória. Tinha um vínculo até dezembro, segundo ele não estava satisfeito, algumas questões internas que estavam desagradando ele, provavelmente algo relacionado à diretoria e também ao novo técnico, né, o Thiago Carpini, optou aí pela rescisão contratual no Leão de Salvador. Ficando livre no mercado, pode assinar com o Goiás a partir do dia 10 de julho. O Matheus Gonçalves, que é experiente, tem passagens aqui no futebol brasileiro, por exemplo, pelo Ceará, Fluminense, Sport, no México pelo Tijuana e o Toluca, e também no futebol do Paraguai. Isso mesmo, ele jogou no Cerro Porteño, né? Uma curiosidade, Emil Bizonha, foram 36 jogos por lá, com um gol e uma assistência. Não é um craque, tá? Esta informação foi confirmada pelo jornalista Vene Casagrande, que garantiu negociações bem encaminhadas para o Goiás contar com o seu futebol. Entretanto, uma atualização agora mais recente do pessoal do Imprensa Verde, um abraço aí para a galera, garantiram o seguinte: o Goiás chegou num valor financeiro com o jogador, só que o atleta pediu um pouco mais, e o Goiás nesse momento está mais inclinado a partir para uma outra negociação do que propriamente cobrir esta oferta. Não está descartado mais uma negociação que acabou dando uma esfriada. Na noite de ontem, né, da última quarta-feira, era basicamente um negócio sacramentado entre o Goiás e o Matheus Gonçalves. Vamos ficar de olho. Não é um jogador assim para chegar e mudar a cara do Goiás. O Goiás não pode contratar só o Matheus para sua função ofensiva, mas é um jogador que agrega, tá? Pode fazer os dois lados, tem boa velocidade, uma boa técnica também para trazer essa bola do pé direito para a esquerda e tentar um drible curto, por exemplo, ou até mesmo uma jogada cortando para dentro. Ele fez muito isso pelo Vitória e teve um momento bom, né? Tanto na reta final do Campeonato Baiano, marcando 2 gols na final, quanto também na Série B do ano passado. Ele chega na metade do ano, igual basicamente chegaria aqui agora no Goiás. Foram 19 jogos com 4 assistências. É um bom jogador, mas como eu falei, não pode colocar toda a esperança de gols no Goiás no Matheus Gonçalves. Não é um jogador disso, tá? Vou deixar para vocês aqui o mapa dele de movimentação. Aliás, aqui, né? Tô deixando desse lado aqui agora, tem mais espaço. Segundo o SofaScore, uma nota média razoável de 6,65 na Série B do ano passado. Ele que o histórico dele de gols, né, por temporada, fica geralmente nessa média, 3, 4, 5 gols. Não é um grande goleador nessa temporada. Já marcou 3 lá no Vitória. Pode deixar o seu pitaco também sobre esse jogador. Acredito que deve fechar com o Goiás, tá? Dependendo da situação, o que aparecer daqui para frente. Chegando ele, mais um nome de maior peso, enfim, com melhor histórico, acho que o ataque fica bem servido. Vídeo de hoje para falar sobre uma joia das categorias de base do Goiás que pode sim ser negociada com o Porto para a sequência da temporada europeia. Estou falando sobre o volante Igor Jesus, jogador de 21 anos de idade. Nesta temporada, né, pelo Flamengo, já entrou em campo até aqui 15 vezes, com 2 assistências. Recentemente acabou renovando o seu contrato, tendo o aumento também do salário e a duração do seu vínculo agora no Rio de Janeiro até dezembro de 2027. Antes, né, dessa renovação, o contrato dele ia só até 2025, a multa rescisória era de 100 milhões de euros. Então a possibilidade desse valor também ter sido aumentado é muito grande. Segundo informações do jornalista, o Júlio Miguel Neto, ele afirmou o seguinte: que o Flamengo pode sim perder o Igor Jesus por conta de um interesse do Porto, de Portugal, que prepara uma oferta para o jogador nesta próxima janela de transferências internacionais, que volta a abrir no dia 10 de julho. O Igor Jesus, que já tem 21 anos, né, então pode sim se mudar para outro país já neste momento, e o Goiás, que liberou esse jogador de graça na temporada de 2020, isso mesmo, tá? O Goiás dispensou o Igor Jesus, tá? Acabou o seu contrato, não houve nenhum tipo de interesse por parte do Goiás para a renovação contratual, ainda com a antiga diretoria do clube, tá? Tudo bem, o jogador pode se desenvolver melhor no Flamengo, né? Por exemplo, chegando com mais moral, enfim, do que estava aqui no Goiás sendo pouco aproveitado. Mas ainda assim, cara, é uma perda assim gigantesca, né? O Igor Jesus tem sim muita qualidade, seria um titular tranquilamente nesse meio de campo do Goiás. Ele que foi revelado, aliás, convocado pela seleção brasileira no Pan-Americano Sub-20 da temporada passada, e já houve também sondagens neste ano do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Arsenal e também da Udinese. Então não seria nenhuma surpresa. Então o que o Goiás restou, né, sobre este percentual do Igor Jesus?
Como ele jogou no time sub-17 em 2019 e 2020, né, naquela temporada, foram 5 atuações com um gol marcado, o Goiás tem aproximadamente 1%, tá? Apenas do Igor Jesus. Não há mais nenhum percentual, somente esse do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então vamos colocar aí, né? Se ele for negociado por 50 milhões, sei lá, vamos colocar aí 100 milhões de reais, mais 20 milhões de euros, o Goiás pegaria apenas 1 milhão. Se ele for negociado por 50 milhões de reais, o Goiás ficaria com 500 mil. Então é muito pouco, tá? Muito pouco mesmo para um jogador que pode sim, né, ser vendido. Por exemplo, se ele fosse vendido por 50 milhões e o Goiás tivesse, não estamos gostando desse jogador, pode ir para o Flamengo, mas vamos manter aí 50% do percentual. O Goiás pegaria a metade, né? Não teve essa inteligência na ocasião e agora sendo jogador, né, com passagem pela seleção, e já soma no elenco principal do Flamengo 24 com mais 6, 35 jogos, né? Ele já tem 35 jogos pelo elenco do Flamengo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Igor Jesus, jogador que é goiano, né, natural de Senador Canedo, deve ser negociado, tá? Se isso não acontecer nesse ano, vai acontecer nas próximas temporadas. Tomara que seja por um bom valor, né? O Goiás pegando apenas uma merrequinha. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre um zagueiro que foi uma indicação do técnico Armando Evangelista ao Goiás na temporada passada, mas acabou não tendo um desfecho positivo. Estou falando sobre o João Basso, ele que é brasileiro, mas estava em Portugal desde a temporada de 2016. Jogou bem, inclusive, aquela Série B de 2016, lembro de alguns jogos dele vestindo a camisa do Paraná. O Paraná, né, o clube, né, que estava na Série B na ocasião, acabou jogando pelo Estoril Praia e o Arouca. No ano passado, houve sim uma consulta da diretoria do Goiás, mas os valores, né, na ocasião, para variar, acabaram assustando. Ele foi contratado pelo Santos em definitivo, jogou 14 jogos, né, teve uma temporada irregular na reta final, assim como o elenco do Santos, acabou sendo rebaixado e nesta temporada foi emprestado ao Estoril Praia. 14 jogos com um gol marcado, inclusive sendo eleito o segundo melhor zagueiro do Campeonato Português no mês de abril, e há sim um interesse do Estoril Praia em comprar o jogador em definitivo. O contrato dele no Santos vai até o final da temporada de 2026 e a opção de compra do Estoril Praia é de 2,5 milhões de euros. Ainda não está definido, o jogador tem uma preferência de continuar lá em Portugal, e o Santos ainda não sabe, né, se vai voltar, se vai emprestar, ainda há essa indefinição, já que é assim um zagueiro caro, né, para a realidade hoje do Santos na Série B do Brasileirão, mas também não é nada demais, né, deve receber aí na casa provavelmente de 170, 200, 250 mil reais no máximo, tá? Gosto muito do João Basso, um zagueiro excelente, né? Geralmente fazendo mais a função pelo lado direito. O Goiás que está sim atento em zagueiro, porém um zagueiro canhoto, né? O João Basso é destro, 1,87 m de altura, faz muito bem aquela saída de bola pelo lado direito. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do jogador nesse campeonato português, lá pelo Estoril Praia. Consegue avançar muito bem com a bola dominada, tá? Então acho que para essa saída de jogo, o Márcio Zanardi, que utiliza ela utiliza bastante essa característica, o João Basso seria sim uma boa opção. Pode jogar também em um esquema de 3 zagueiros, que o Armando Evangelista também adotou em certo período pelo Arouca, né? O João Basso foi bem lá no Arouca, inclusive, jogando mais centralizado, capitão, tem esta liderança e também bate muito bem pênaltis pelo Arouca, por exemplo. Na temporada de 2023, naquela última antes dele sair ali junto com o Armando Evangelista, ele tinha marcado 3 gols em 41 jogos. Foi muito bem pelo Arouca de 2019 a 2023, saindo da segunda divisão e sendo assim um zagueiro muito bom na primeira divisão portuguesa. Pode deixar a sua opinião a respeito do João Basso. Precisaria de uma compensação financeira, tá, por parte do Goiás, mas é um zagueiro que eu gosto bastante. Não é a posição mais precária, mas fica aí também esta indicação. E um jogador que já foi procurado também há pouco tempo pelo Goiás, foi uma indicação do Armando Evangelista, que hoje está lá no Famalicão, né? O Armando Evangelista foi contratado, o clube que ficou na 8ª colocação do Campeonato Português, sob o comando do Armando Evangelista. O Arouca que começou muito mal a temporada, depois do Armando deixar, né, o clube. Eu achei que o Arouca ia cair nesse ano, ainda assim conseguiu se recuperar, ficando na 7ª colocação e perdendo só 7 jogos, né, sendo a 4ª equipe com menos derrotas no Campeonato Português. Algumas curiosidades: o Estoril Praia do João Basso, né, ficou na 13ª colocação, sem risco de rebaixamento.